Cancioneiro de Liumil é uma compilação das letras e pautas das músicas tradicionais que eram tocadas, cantadas e bailadas em Liumil nos finais do século XIX e primeira metade do século XX, de autoria de Jaime Gouveia. Para adquirir esta obra, contacte-nos pelo 926 280 296 e pelo e-mail radiofolcloreportugues@gmail.com. O Cancioneiro de Liumil, de Jaime Gouveia. Boa noite, sejam bem-vindos à Rádio do Folclore de Portugal TV, sejam bem-vindos ao programa A Conversa com telespectadores da Rádio do Folclore de Portugal TV, espalhados por todo o mundo. Boa noite, saudamos-vos a partir dos estúdios de Coimbra, da Rádio do Folclore de Portugal TV. Programa A Conversa com convida hoje, e tem aqui hoje entre nós o nosso, se calhar já é conhecido de muita gente, claro, mas agora ainda vai ser, mas meu já é conhecido há 2 décadas de anos, não é, Jaime Gouveia? Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Sérgio, muito obrigado. Boa noite também a todos aqueles que nos estão a ver e ouvir. E em primeiro lugar agradecer este convite para esta conversa. É sempre agradável, porque como disseste, já não é a primeira vez e espero que não seja a última, porque é sempre um prazer. Não, claro que não vai ser a última. Bem-vindo então. Nós vamos estar aqui à conversa cerca de 25 a 30 minutos. Também se expandirmos mais um bocado, também não há problema. Jaime, eu ao longo da nossa conversa, eu vou falando sobre o teu percurso, para criar algum suspense. Para já, vamos começar por dizer que o Jaime licenciou-se e fez mestrado em 2003, licenciado, e mestre em 2007 pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. A seguir, vamos falando do seu currículo, que é enorme e que muito peso já tem na sua vida da carreira de académico, não é assim, Jaime? Sim, com certeza. Vamos falar sobre isso. Isso mesmo. O que nos traz hoje aqui a este programa, a conversa com, é efetivamente um cancioneiro que tu, penso eu, se não me falha a memória, porque já li isto há bocadinho, outra vez, 2014, foi editado e lançado, foi lançado em 2014, certo? Sim, 2014, exatamente. Cancioneiro de Liumil. Porquê de Liumil ou da região onde Liumil está situado, neste caso? Sim, portanto, de Liumil, porque na altura eu era componente, era presidente folclórico da Casa do Povo de Liumil. Fiz uma recolha, aliás, coligi recolhas que em tempos
tinham sido feitas pelos fundadores do grupo, Uhum. e decidi fazer este cancioneiro, portanto, compilar, digamos assim, as recolhas que tinham sido feitas e outras que foram feitas também, sobre Liumil, portanto, que é a minha terra, como sabem, sou natural de Liumil, Isso mesmo. e fazia parte deste grupo que é da Casa do Povo de Liumil. E também assim deste um cunho mais técnico a todas essas cantigas e danças que efetivamente já existiam, mas que agora estão compiladas, portanto, tecnicamente, não é assim? Sim, portanto, o mais fácil seria, de A recolha, facto, pegar no trabalho já uma. recolhido. Percebeste o que eu disse? Penso que não. Houve aqui uma falha, não ouvi. Então, se calhar o mais fácil ou o mais difícil já estava feito, que era as recolhas, a investigação sobre os mesmos temas ou não. Sim, Continuas a não portanto, ouvir-me. estou a ouvir mais. Portanto, como eu estava a dizer, Uhum. o mais fácil seria, de facto, pegar naquilo que já existia e fazer um livro com isso. E o objetivo não foi claramente esse. O Uhum. objetivo foi coligir essas modinhas, catalogá-las, não é? Colocá-las, porque uma das funções, como sabemos, de nós, folcloristas, além da investigação, da inventariação, é a preservação e a divulgação. E, portanto, eu considero que colocar este conjunto de modinhas em livro fará com que todo este património se perpetue no tempo. Isso mesmo. Nós vivemos num tempo de outros suportes, e muito bem, a técnica é muito boa, mas há uns anos atrás ninguém imaginava que as disquetes desapareceriam, depois apareceram as cassetes, também já estão a desaparecer, os CDs também irão desaparecer, as pen drives, mas a verdade é que os livros tendem a perpetuar-se no tempo. Nós hoje temos fontes fantásticas, com centenas e centenas de anos, que são livros, não é? E, Isso mesmo. portanto, eu entendi que devia deixar neste suporte, o grupo já tinha CD, já tinha cassete, já tinha essas coisas todas, mas não tinha as pautas. E, portanto, esta também não é nenhuma novidade de um cancioneiro, porque os cancioneiros têm pautas, nós não tínhamos algumas, tínhamos cerca de metade, e as outras tivemos que mandar fazer. Manda, isso E, mesmo. além disso, fiz um estudo introdutório em que, de certa forma, enquadrei a região para se entender um pouco melhor que canções são estas, como é que elas apareceram, como é que elas foram recolhidas e como é que, de certa forma, há uma ligação delas a esta região. Portanto, digamos, tentei dar-lhe um cunho mais científico. O cancioneiro comporta quantos temas? O cancioneiro tem 36 modinhas. Uhum. Portanto, são 36 letras, 36 pautas, e além disso, é feita também recolha ou seja, todas em acompanhar a fotografia antiga, mais antiga, nem tanto, mas é uma recolha, sob o ponto de vista fotográfico, que é importante. O livro teve um acolhimento muito bom, porque a maior parte das pessoas não conhecia estas fotografias. Uhum. Ótimo. Juntou-se também a parte gráfica da fotografia também às melodias e às cantigas. Consideras que eu não conheço o cancioneiro, por isso não poderei falar muito. Um, mas um dia deste ele vai chegar para eu fazer um trabalho diferente. Mas achas que há temas que são transversais? Isto é, o cancioneiro é de Liumil, dessa região daí, de Moimenta da Beira, mas achas que há temas que são transversais a Portugal, a outras beiras, a outras localidades? Ou não?
Sim, sem dúvida. Aliás, isso é uma das coisas que eu explico no livro. Um dos subtítulos é exatamente as influências externas. Uhum. Eu suponho que na cultura popular isso acontece com muita Isso mesmo. frequência. Aliás, se nós tivermos um olhar mais global sobre isto, vamos perceber que há muitas vias de contacto. E isso acontecia sobretudo nesta zona que é uma zona de transição. Uhum. Muito bem. Caro telespectador, estamos à conversa com o Jaime Gouveia, que é historiador, e, portanto, estamos a falar do cancioneiro de Liumil que ele compilou e lançou em 2014. Claro que já lá vão 6 anos, mas é sempre uma peça importantíssima, é sempre um objeto e um tema de trabalho e de estudo para quem quiser ter este cancioneiro. A partir deste momento está um spot publicitário que dá todas as indicações de como adquirir este cancioneiro. Mas hoje, durante este programa, quero-vos dizer a todos os que nos estão a ver e os que nos vão a ver durante os ciclos periódicos das redes sociais, que pode, através do número de telefone que está em rodapé, debaixo aqui da minha parte, do meu queixo, 926-280-296, podem encomendar este cancioneiro de músicas tradicionais, como eu já refiro no spot, dos finais do século XIX, metade do século XX, e, portanto, é efetivamente um livro que você pode ter na sua estante, junto de outros que tenha, e se é folclorista, gosta de ter com certeza este tipo de livros técnicos. Então, o que é que basta, ou melhor, o que é que pode fazer para encomendar? Basta mandar um SMS para o número que está em rodapé, com o nome completo, a rua e depois, portanto, rua, endereço, não é? Código postal. Se quiser o seu número de telefone, vem cá ter, porque obrigatoriamente vem no SMS, e, portanto, depois a sua encomenda vai via CTT e paga contra reembolso, isto é, paga ao carteiro o preço do valor, que são 15 euros, e já tem portes de correio incluídos. Não é assim, Jaime? Exatamente. Muito bem. Ótimo. Vamos, portanto, adquirir este cancioneiro, porque é uma pena as pessoas não terem, e às vezes não têm, porque não têm conhecimento. E, portanto, a partir deste momento, a Rádio do Folclore de Portugal também serve para promover este tipo de iniciativas perdão, e também dar a conhecer este tipo de trabalhos que são bastante importantes, este tipo de trabalhos científicos. Eu peço muitas desculpas, já falei muito hoje portanto, de vez em quando a minha voz já fica cansada e aparecem-me aqui umas provocações de tosse. De maneira que vamos continuar com a nossa conversa com o Jaime Gouveia. Jaime, tu vives mesmo em Liumil ou não? Neste momento vivo em Moimenta da Beira. Em Moimenta da Beira. Uhum. Muito bem, muito bem. Com quantos anos é que tu vieste estudar para Coimbra, para a Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra? Com 18 anos, portanto. Logo que acabaste o 12º ano. Logo que acabei o 12º ano. Uhum. E, portanto, nunca interrompeste, foi sempre. Sim, portanto, fiz um percurso sempre sem pausas. Isso mesmo. Fui para Coimbra, portanto, fazer a licenciatura, depois segui naturalmente o curso normal. O percurso normal, não é? Uhum. Sim. E não tens um cabelo branco. com este currículo todo, não tens um cabelo branco.
tenho vários. Então estão encobertos. Estão Estão encobertos. encobertos. Muito bem. Eu só queria chamar aqui a atenção que a mensagem pode ser enviada, o pedido de encomenda pode ser enviado por SMS, mas como nos estão a ver no Facebook, façam a mesma mensagem por Messenger, que também dá. Aceitamos todos os tipos de canais. Vá lá, estejam à vontade. E depois continuas o teu percurso e pela European University Institute dos Estados Unidos, do EUI de Florença, da Itália, portanto, fazes o teu doutoramento. Sim, portanto, o objetivo inicial quando fui para Coimbra, para tirar a licenciatura em História, era ser professor de História. História no básico e secundário. Pois. À medida que o curso foi decorrendo, descobri outra vocação, portanto, uma vocação mais para a área da investigação. Foi então que, portanto, fiz mestrado ainda na Faculdade de Letras. Na faculdade. E depois entendi que devia ter uma visão mais abrangente, contactar com outro tipo de escolas historiográficas e, portanto, decidi ir para o estrangeiro. Na altura, recordo-me que abriu um concurso, havia uma bolsa do Ministério dos Negócios Estrangeiros, que era paga para, enfim, alunos que fossem estudar para o Instituto Universitário Europeu, em Florença, que é um instituto europeu, Isso por mesmo. acaso tem sede em Florença, podia estar noutro sítio qualquer, por acaso está muito bem em Florença, porque Florença é uma cidade fantástica Claro. para se estudar, e nomeadamente para estudar História. E portanto fui para lá e foi extraordinário. Muito bem. Hoje és professor na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Sim, portanto, depois de terminar o doutoramento em Itália, vim para Lisboa, para o CHAM, Centro de Humanidades, ter pós-doutoramento, há 5 anos, também com uma investigação da Fundação para a Ciência e Tecnologia. E o ano passado fiz um concurso para Coimbra e fiquei como investigador num centro de investigação. E simultaneamente tenho sido professor convidado na Faculdade de Letras. Muito bem, muito bem. És autor de 15 livros de história e várias dezenas de artigos em revistas científicas da especialidade. Como é que se escreve 15 livros? Não dormes, não comes. Eu sei que é a vida dura de um investigador. Por acaso já são 17 livros. 17. Então não estão o currículo aqui não está atualizado. Não está atualizado. A Universidade de Coimbra, aqui da parte do departamento, terá que atualizar, porque ele diz que és autor de 15 livros, mas depois acho que se formos a percorrê-los, acho que são 17. É uma gafe. Não, de facto, os currículos têm que ser atualizados, têm que ir sendo atualizados, porque Isso a nossa mesmo. produção é permanente, porque somos obrigados a isso. Aliás, a vida de investigador ou seja, produzir coisas, não é? Temos que, ao fim e ao cabo, publicitar o resultado das nossas investigações. Mas respondendo à tua pergunta, como é que se escrevem tantos livros? Não acho que sejam assim tantos. Eu tive a sorte de facto, de fazer aquilo que mais gosto, aquilo que me apaixona, que é fazer investigação, e trabalhar inteiramente para isso. E, portanto, com as bolsas de investigação que eu tive praticamente desde 2007, permitiram-me dedicar a 100% à investigação, coisa que agora não acontece, que sou professor. Claro. E já não tenho tanto tempo para isso. Mas eu acho que aproveitei muito bem esse meu tempo. Portanto, essa produção resulta exatamente dessa conjuntura de disponibilidade de tempo para os arquivos que eu tive e que Claro. soube aproveitar.
Claro que sim, claro, e isso efetivamente, pronto, eu acho que eu acho que Acho que agora não te estou a ouvir, Sérgio. e agora Não fraca. agora e agora tem a ver com o fluxo de Agora já estou, e agora, estou para aqui parece. aos soluços. Sim, é. Estás-me a ouvir agora? Sim. Agora já. Estava eu a dizer que, pronto, para mim são sempre muitos livros, porque eu, enquanto pessoa, só ainda escrevi dois. E só um é que foi editado e lançado. Mas pronto, tudo bem. Ainda sobre. Já é Ainda bom. sobre. Sim, sim. Diz. Não só ouvi o que estavas a dizer. Não, estava a dizer que são dois livros, já é muito. É sempre bom escrever e quem tem paixão para escrever, eu acho que Isso deve mesmo. fazê-lo. Voltando ao cancioneiro, e era isto que eu tinha medo, que é efetivamente o eco que quando o fluxo é muito grande aqui de saída, causa isto. Mas vamos tentar que a nossa conversa chegue ao fim sem este tipo de eco da minha parte. Voltando ao cancioneiro, portanto, o livro foi lançado em 2014, não é? E, e vendeste muitos exemplares ou nem por isso? Não, não se trata aqui de saber se vendeste ou não. O que eu quero saber é se o cancioneiro foi conhecido ou já é conhecido por muita gente. Sim, o cancioneiro teve, como eu disse há pouco, bastante acolhimento aqui na região, também pela inovação, creio eu, Sim, pela sim. originalidade, não é? Não Uhum. temos muitos cancioneiros, infelizmente. Eu acho que deveríamos ter mais, porque independentemente de termos muitas ou poucas recolhas, eu acho que aquilo que devemos, temos a obrigação de deixar para os vindos. E teve bastante acolhimento. Aliás, o livro publicado pela editora de Viseu, a Quartzo Editora, que também se encarregou de fazer uma divulgação pela Uhum. região, pelo próprio distrito de Viseu. Muito bem, muito bem. Então, caro telespectador, já sabe que a partir de ontem e hoje temos à sua disposição para o enviar até a sua casa o cancioneiro de Liumil, com cerca de 35 temas, letra, pauta musical, introdução técnica, possivelmente, de cada moda, e, portanto, também com fotografias que ajudam a ilustrar, fotografias antigas, que ajudam a ilustrar este cancioneiro. Por isso, é sempre bom ter uma obra deste género e deste valor na nossa biblioteca, na nossa estante de livros. Por isso, não hesite. Se quiser adquirir este cancioneiro, SMS pelo 926-280-296 ou através do Messenger do Facebook. O seu nome completo, endereço completo e código postal, e a obra chega por via CTT à sua morada e paga contra reembolso. 15 euros é o preço deste cancioneiro. Pensas a longo prazo
escrever mais alguma obra relacionada com a etnografia portuguesa ou algo relacionado com as tradições populares portuguesas? Quem sabe? Um, de facto, é um tema que me apaixona bastante, e tudo aquilo que eu puder, naquilo que eu puder contribuir para tornar mais conhecida a fatia da nossa história, da nossa etnografia, pois com certeza falo a tempo, disposição e vontade terei de certeza. Neste momento, o meu lema será talvez o tempo. Este livro aconteceu num tempo específico, não é? Eu estava diretamente ligado a um grupo, fiz estas recolhas e achei que deveria deixar para a posteridade essas recolhas. Depois acabei por continuar no movimento, quando saí do grupo como conselheiro técnico regional da Federação. Neste momento estou na direção, portanto estou a servir o movimento de uma outra forma. Quem sabe no futuro, se vier a fazer investigações ou tiver tempo para isso, vir a escrever mais qualquer coisa. Muito bem, a pergunta que te ia colocar a seguir é mesmo esta, portanto, tu fazes parte dos novos órgãos sociais da Federação do Folclore Português. Efetivamente, portanto, tu continuas diretamente ligado a este apoio ao folclore e ao associativismo que efetivamente transmite todo este trabalho que é a defesa das tradições tradicionais populares portuguesas. É para ti uma honra, certamente. Sim, com certeza. Não estar neste momento ligado à Federação, estou com todo o gosto, com muito prazer e muita honra. Foi com alguma surpresa, devo dizer que recebi o convite do Dr. Daniel Café, que decidi aceitar, embora dentro do limite de tempo, acho que devemos todos nós dar um pouco daquilo que temos à sociedade. Tendo esse trabalho, que é um trabalho pro bono, portanto, por amor à camisola, entendo este trabalho como uma cidadania, não é? Que já tenho há alguns anos esta parte, é uma coisa em que acredito e passo com muito gosto, porque vejo pessoas à minha volta que o fazem com tanto gosto quanto eu. Isso mesmo. Isso, naturalmente, é uma grande satisfação. Com quantos anos começaste tu a gostar disto que é as tradições populares portuguesas? Ou seja, com quantos anos começaste tu no folclore? Ainda antes de terem movimento, eu já gostava, eu sempre gostei, desde que me lembro de mim, desde que me recordo dos meus tempos enfim, de juventude, enfim, recordo-me de que gostava das nossas tradições, falava com os meus avós sobre os temas antigos. Foi com cerca de 14 anos que entrei para o rancho folclórico da Casa do Mil. Fiz toda a minha juventude, a minha adolescência lá. Depois, quando entrei para a universidade, as coisas complicaram-se um pouco mais, porque Claro. já não tinha o tempo que antes tinha, e portanto acabei depois por sair, depois voltei mais tarde para a direção, depois voltei a sair, e em 2010 regressei para reativar o grupo, que estava morto há 2 anos, e eu entendi que era a altura ideal para, enfim, relançar, e fico muito contente por isso, porque por depois sair mais tarde e o grupo continuou, e portanto digamos que em 2010 senti um apelo de facto perpetuar o grupo no tempo, que me parece que era mesmo. importante. É um grupo que foi fundado em 1978, portanto já tinha alguma história e que eu acho que é ainda ter morrido. Mas pronto, são vários períodos que os grupos
como as pessoas passam na vida, não é? Portanto, a vida, no percurso da vida, associações, as pessoas têm percursos uns bons, outros maus, outros médio, e então acontece também com os grupos, não é? E às vezes também os grupos enfraquecem um bocado, se calhar, pelas lideranças, porque nem toda a gente pode ser líder, nem toda a gente pode ser presidente, nem toda a gente pode ser ensaiador ou diretor técnico. Nem toda a gente, mas se quiserem podem ser. Portanto, eu quando digo aqui, quando aplico aqui a parte negativa, que não pode ser toda a gente, mas esse toda a gente pode ser, se quiser aprender, se quiser estar ao lado de quem sabe, se quiser seguir os caminhos, se tiver sensibilidade para esta ação, para este trabalho. De maneira que isso acontece muitas vezes. E pronto, faz parte da vida das associações. Tinha outra pergunta para te perguntar, que é, efetivamente, o que é que tu achas do surgimento do canal digital da Rádio do Folclore de Portugal TV? Já existe a rádio há 15 anos e agora passamos a querer ir mais longe. Queremos levar a imagem junto do áudio. Pois, a mim parece-me de facto muito bem. Eu acho que, e aliás aproveito para te dar os parabéns, porque de facto tens sido pioneiro nestas coisas, nosso parabéns. Eu acho que todas as tuas iniciativas têm sido de facto um oásis no deserto, porque nós precisamos muito disto, precisamos muito do que é divulgação, que haja cidade, porque ainda há muito por fazer. E eu acho que, e por vezes falo que a federação é uma representação, digamos assim, de um corpo de associados, não é muito mais do que isso, e esta missão é uma missão que extravasa a federação, é uma missão que deve ser colocada em prática por todos, aqueles que devemos preservar as memórias, as raízes, a etnografia do nosso. Portanto, muitos parabéns pela iniciativa, eu acho que é extraordinária. Tudo tem a capacidade de levar além em feiras a nossa cultura e, sobretudo, estreitecer as ligações entre nós que estamos cá e que estamos mais perto, mas também aquelas pessoas que estão longe e que não estão tão perto, digamos assim. E por estes novos canais eu acho que são fundamentais. Todas as iniciativas que colocarem a tecnologia ao serviço do folclore, eu acho que são boas iniciativas. É uma mais-valia. Muito bem, Jaime, não tenho mais perguntas. Teria mais elaborado perguntas para estarmos aqui uma hora, mas hoje não podemos estar aqui uma hora. Mas quem sabe um dia destes voltamos aqui ao canal para falar sobre outro tema. Não quer dizer que tenha que ser só falar sobre o cancioneiro. O cancioneiro é importante para o promovermos, mas quem sabe se um dia destes vimos falar de monumentos, por exemplo, de alminhas, de tudo o que esteja ligado efetivamente à etnografia portuguesa e que fez parte da vida de uma comunidade, não é? E que hoje muitas dessas coisas se vão perdendo. Até os próprios grupos de folclore, que são os defensores da tradição da sua terra, tirando eles, possivelmente não há mais nada, não é? Não há mais nada que defenda, preserve e depois divulgue. Até estes grupos deveriam também ser defensores de pequenos símbolos ligados à religiosidade que existem e que muitos vão perdendo porque há alguma falta de sensibilidade, ou se calhar de formação também. Sim, eu acho que sim. É muito importante tudo isso e, sobretudo, importante os grupos ver que a atividade
que têm vai muito para além do cantar e dançar e do dançar. cantar. Claro que isso é muito importante, não é? Sabemos que as pessoas divertem-se com isso, mas a missão é mais do que isso, não é? E, portanto, do património, e há grupos que têm feito trabalhos Sim, notáveis, dizer isso, não é? E que têm deixado e divulgado, inventariado coisas e têm feito trabalhos absolutamente notáveis. É preciso formação, eu acho. É preciso mostrar com os bons exemplos aquilo que os outros também. isso mesmo. Nós, sexta-feira, vamos aqui apresentar um programa Tudo Feito com Alma, que é um grande exemplo de Passos de Silgueiros. Há bocadinho, quando tu dizias, e que eu confirmei, que claro, folclore não é só cantar e dançar. Epá, mas foram décadas e décadas sempre a cantar e a dançar. E agora, só há 2 décadas, se calhar vamos a caminho, nem tanto, mas 20 anos, é que a grande maioria dos grupos folclóricos, os que estão vocacionados para isso, começaram a ter outra visão, começaram a ter outra sensibilidade, efetivamente, para o património histórico da sua terra. Nem que seja uma capelinha, é património, é sempre património. Ou nem que sejam umas alminhas, ou nem que seja um sítio onde parava alguém para rezar, que já não estão lá as alminhas, mas existiam lá. Pronto, este património, hoje, sim, há grupos que já têm uma grande sensibilidade para a salvaguarda e para a sua promoção também, mas o que me entristece é aqueles que ainda não têm essa sensibilidade. Pois Porque, é, sim, fala. sem dúvida, concordo com isso, sem dúvida. Nós temos este trabalho também, digamos que a própria Federação tem tido e vai ter, tem um conjunto de pessoas ligadas à questão da formação. Uhum. A formação é muito importante e eu acho que um dos itens é exatamente esse. Que depende muito das sensibilidades de quem está nos grupos. Nós sabemos que quando não existe sensibilidade é mais difícil. Mas nós podemos falar, não é? E eu acho que a melhor forma de a criar é exemplos, como eu dizia há pouco, é mostrar que é possível, e é possível, sobretudo é possível fazer mais do que aquilo que normalmente se faz. Porque, enfim, o património é tudo, não é? Isso As mesmo. questões são património, as danças são património, mas também esse tipo de coisas, as alminhas, património religioso, então, que é bastante lato, há muita Isso coisa mesmo. sobre património religioso, tudo isso tem que ser preservado e depurado, obviamente. Muito bem, Jaime. Nós estamos a chegar ao final da nossa conversa de hoje, aqui à Conversa com. É o programa semanal que trazemos sempre aqui alguém para falar comigo. E hoje calhou-te a ti. Estamos a chegar ao final, mas antes, caro telespectador, ouvinte, seguidor da RFPTV, já sabe, se quiser adquirir o Cancioneiro de Liu Mil, tanto que tem cerca de 35 modas, letra, pauta musical, que é mais fácil para quem sabe música, logo tirar a música à primeira, ou então tira de ouvido, pronto, desde que não assassine, isto é, que não altere os seus parâmetros simétricos musicais. E, portanto, através de mensagem para o 926-280-296, nome, endereço completo, morada completa e, portanto, receberá, através dos CTTs em sua casa, comodamente, o cancioneiro de Rio Mil, da autoria daqui do nosso convidado de hoje, Jaime Gouveia, e que depois custa 15 euros e será-lhe quebrado pelos CTTs. 15 euros. Bah, não hesite e compre esta obra, porque eu também vou comprar. Caro amigo Jaime Gouveia, historiador, homem com um percurso académico bastante agradável, bastante
bastante triunfante, não é? Portanto, homem efetivamente que se dedica à investigação e, portanto, resta-me agradecer este tempo que dispensaste para estar aqui à conversa comigo e para também promovermos um bocadinho o Cancioneiro de Leomil e também falarmos efetivamente daquilo que é a tua vida profissional. Um bocado, não falámos de tudo, não é? Muito obrigado. Eu é que agradeço, obviamente. Como disse no início, é um prazer, foi um prazer estar aqui contigo e que nos ouviram e que nos viram e efetivamente com disposição para aquilo que tu entenderes que é necessário. Com certeza. Fazer sobre estes temas que nos interessam, apaixonam. É sempre um prazer e muito obrigado uma vez mais pelo convite e enfim, pela publicidade dada a esta minha obra. Muito obrigado. E que é importante promover. Obrigado também, caro telespectador. A conversa fica hoje por aqui. Tivemos na nossa presença o nosso convidado Jaime Gouveia, portanto historiador, e que aproveitamos também para promover, para além do spot publicitário que está em todas as redes sociais, do Cancioneiro Leomil, portanto estivemos hoje a falar sobre essa obra. Já sabes, estamos aqui todas as semanas. Boa noite e espero por si na próxima semana. Um grande abraço e até para a semana, se Deus quiser.